Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Prazer estar aqui pela segunda vez. Tivemos a primeira vez aqui acompanhando a dupla de Santiago e o Leandro, nosso amigo, marcou para nós estarmos encerrando, não é isso? É a última semana da campanha. Tínhamos um compromisso na terça-feira que passou ali no Porto de Ouro. Irmão pastor que isso não tinha marcado à noite, de manhã, terça-feira, mas vai fazer 7 meses que estou com a responsabilidade de estar dirigindo uma congregação da Matriz. E terça-feira é a libertação na noite. Então peço perdão à pastora, aos irmãos que não deu para mim estar ali, mas tenho certeza que foi uma bênção. E nessa noite estávamos marcados para estar aqui, e em glória a Deus conseguimos chegar a este lugar, e o nome do Senhor continuará a ser glorificado. Amém? Porque desde que entrei pelas portas do santuário adentro, já pude sentir a presença do Espírito Santo. Quantos estão sentindo também a presença do Senhor? Deus abençoe a toda esta igreja que com muito carinho nos recebeu, nos abraçou, né? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Sem mais delongas, vamos abrir a Bíblia Sagrada, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8. Convidar os irmãos e por favor coloque-se sobre seus pés em nome de Jesus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 23. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 23. Toda tarde eu me consagrando e em oração, o Espírito do Senhor colocou esta palavra no meu coração e me deu algumas revelações dentro desse texto. É com toda a humildade e simplicidade que eu quero passar para os irmãos a revelação que o Senhor me deu dentro desse texto. E desde já eu quero profetizar em nome de Jesus que a bandeira que você veio buscar vai sair com ela na mão. E esta bandeira é a bandeira da vitória em nome do Senhor Jesus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 23. Os irmãos acharam que não amém bem forte. Ô glória! E entrando ele no bar, seus discípulos o seguiram. Versículo 24 da igreja, por favor. E este no bar se levantou o quê? E ele, porém, estava e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. 26, a igreja. Versículo 27 e último, para a igreja tomar um assento. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Antes dos irmãos tomarem o seu assento, em nome de Jesus, repita comigo somente a frase B do versículo 27, que diz assim, preste atenção: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Um, dois, três e... Diga para o teu irmão: esse homem é Jesus. E está presente aqui. Glória a Deus.
que nós acabamos de ler, abordando simplesmente 5 versículos, que é o versículo 23 ao versículo 27, nós vamos entender acerca de Jesus, os discípulos que estavam vindo de uma grande evangelização. Você vai se deparar também, dentro desses 5 versículos que nós acabamos de ler, falar acerca das 2 personalidades de Jesus. Primeira personalidade que o texto vai abordar, a humana, porque ele estava dormindo. A segunda que vai abordar é a divina, é quando ele se levanta, repreende o vento e a fúria das águas. Mas você vai entender que tanto o versículo de número 23 e o versículo de número 24, você vai entender que Jesus, ele estava vindo de uma grande evangelização e seus discípulos estavam com ele, ou estavam ao seu lado, ou estavam na companhia dele, que os 3 vai dar a mesma coisa. Jesus vai entrar no barco e os discípulos vai entrar juntamente com ele. Imediatamente isso acontecendo, os discípulos entrando no barco junto com Jesus, Jesus vai descer para a polpa do barco para poder dormir, porque Jesus, ele estava cansado. Nós lemos entre os 5 versículos que Jesus desceu para a polpa do barco para poder descansar. E descansando na polpa do barco, Jesus pega no sono. E quando isso acontece, quem está no controle da embarcação é os discípulos. Os discípulos estão controlando o barco para que Jesus descansasse, pois estava cansado da sua caminhada, da sua evangelização. Então você vai entender que no mar, aonde eles estavam, porque Mateus fala mar, Marcos fala mar, Lucas vem falando lá, você vai entender que Marcos vai falar sobre barquinhos, Lucas e Mateus vai falar sobre barco, mas o sentido de todos os 3 evangelhos que estão relatando acerca desse acontecido é um só. Então você vai entender juntamente comigo dentro desse texto aqui, que Jesus dormia na polpa do barco. Jesus dormindo na polpa do barco, os discípulos estavam tomando conta da embarcação. E quando os discípulos estão tomando conta da embarcação, lemos atentamente que no mar se levantou um forte vento e uma forte tempestade, a ponto das ondas começarem a ficar muito altas. E a história diz que cada onda daquela que se levantou devido ao vento bravio no mar era equivalente a quase 2 metros de altura. E a Bíblia vai dizer que as ondas subindo, elas já estavam entrando para dentro da embarcação. Observe o texto comigo. Se as ondas estavam entrando
problema é resolvido, o problema é solucionado, porque aquele que estava dormindo na polpa do navio, ele tem o poder e a autoridade para poder solucionar os problemas, para poder perdoar os pecados, para poder levantar o caído, para poder restaurar as forças, para poder alegrar. Já era para você ter dado glória, porque aquele que estava lá está presente aqui nessa noite para poder solucionar os nossos problemas. Então a Bíblia vai dizer que Jesus levanta, repreende o vento e a fúria das águas, e faz seguir-se uma grande bonança. E quem era para estar já acostumado, pois estava andando com Jesus, quem não era para se surpreender, se surpreendeu, porque eles vai dizer um para o outro: quem é esse que até o vento e o mar manda, ele obedece? Nessa noite Deus está mandando eu te dizer que ele se levantará no vento que você está passando, para poder dar a ordem, para poder se acalmar. E se prepare, porque ele se levantará no vento que você está passando em pelo menos 3 partes. A primeira parte, Jesus se levantará no teu sono como Deus onisciente. A palavra onisciente quer dizer que só ele quem? Jesus de Nazaré, tem poder de sondar a mente e esquadrinhar o coração. Eu quero abrir um parêntese para você dar glória, pois Satanás já foi derrotado. Ele sondou a tua mente, esquadrinhou teu coração, e quando tu chegou aqui, ele já tinha preparado a tua vitória. Segunda coisa, ele se levantará no seu vento como Deus onipotente. A palavra onipotente quer dizer que ele quem? Jesus de Nazaré, aquele que morreu, ressuscitou e está presente aqui no nosso meio. Ele se levantará no vento que você está, homem de Deus, mulher de Deus, como o Senhor onipotente. A palavra onipotente quer dizer que ele tem todo o poder e toda a autoridade. Essa noite ele vai colocar Satanás no lugar que ele merece, que é debaixo do teu pé, e vai te dar vitória. Quantos crescem? Terceira coisa, Jesus se levantará no vento que você está passando como Deus onipresente. O que quer dizer Deus onipresente? Agora é para você adorar. Enquanto você adora Ele aqui, enquanto você glorifica Ele aqui, enquanto você exalta o nome dEle aqui, enquanto você se quebranta diante dEle aqui, não se preocupe, Ele está aqui para poder receber a tua adoração, mas também está no teu lar, também está na tua família, também está na tua parentela, também está dando livramento, também está dando escape, também está dando vitória. E se prepare, mãe, se prepare, pai, para quando sair desse culto e chegar no teu lar, a notícia será de vitória. Deixa eu ver quem crê. Deixa eu ver quem acredita. Deixa eu ver quem toma posse. Não interessa o que Satanás soprou no teu ouvido, a palavra de Deus nessa noite é de vitória, vitória, vitória. Então após os discípulos entenderem que eles não eram capazes de guiar o barco, descer até a polpa do navio e despertar aquele que tinha poder e autoridade, os problemas foram solucionados na mesma hora. Porque os 5 versículos que lemos apontam das duas naturezas de Jesus, a humana e a divina. Porque na divina ele não tem sono, porque na divina ele não se cansa, porque na divina ele é 100% Deus. E por que humana? Porque humana, porque ele estava cansado, porque humana, porque ele estava dormindo. Nessa noite não se preocupe.
Os discípulos entenderam que não eram capazes de guiar o barco. Primeira coisa que eu quero que você entenda, olhando dentro do meu quarto nessa tarde, o Espírito Santo me deu essa revelação. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que eu e você representamos o barco dessa passagem. Mas o que tem a ver, irmãos, revelação desse texto, o que tem a ver é que enquanto você tentar se guiar e deixar Jesus dormindo na polpa do barco, as ondas vão se levantar, a tempestade vai se levantar. Você tem que entender que você não é capaz de se guiar sozinho, de se guiar sozinha. Deus tem que estar no controle. Quer ser bem sucedido? Chama Jesus para ser guia. Quer ser bem-aventurado? Chama Jesus para ser guia. Quer prosperar? Chama Jesus para ser guia. Oh, coisa linda é quando o barco entende que precisa da grande que ressuscitou para poder controlar a embarcação. Essa noite o Senhor está mandando eu te dizer: as tuas decisões, as tuas opiniões, aquilo que você vai fazer, aonde você vai, tem que estar passando primeiro por aquele que guia o teu barco, a saber, Jesus de Nazaré. Os discípulos não entenderam. O mar estava tranquilo, de uma hora para outra as ondas se levantaram. É porque Jesus queria provar eles, pastora, para saber se eles eram capazes de se guiar ou se ia despertar quem estava no porão do barco. Essa noite, Jesus está mandando eu te dizer: o vento que você está passando, a provação que você está passando, não é para a tua derrota, não é para a tua morte espiritual. Muito pelo contrário, se eu sou você, eu dou glória a Deus e aleluia, porque o Senhor, Ele só prova a quem Ele quer aprovar. Quem sente a presença? O meu corpo está arrepiado, o meu coração batendo forte. É porque aquele que estava no barco está aqui, está mandando eu te dizer: vale a pena chorar, vale a pena gemer, porque quem chora tem vitória. Diga para o teu irmão: o barco é você. Diga para ele: até quando você vai tentar te guiar sozinho? Diga para ele: se as coisas não estão dando certo, diga para ele. É porque está faltando você botar Jesus no centro do barco. Quem pode dar glória de vitória? Segundo, o mar, que ora acabamos de ler, ele aponta para o mundo. O mar do texto que lemos aponta para o mundo. Então, se o barco estava no centro do mar, o barco estava no centro do mundo. Se o barco é eu e você, nós estamos no meio do mundo. E se o barco não for controlado por Jesus, a tendência é o barco afundar. O mar está tentando afundar o teu barco, irmão. O mar está tentando afundar o teu barco, irmão. O mar está tentando afundar a embarcação de dentro da tua casa, tua família, teus filhos. Não se preocupe. Se Jesus é o guia do teu barco, o mar não vai ter esse gostinho, porque o teu barco está ancorado na palavra de Deus.
está tentando entrar para dentro do teu barco, os problemas estão tentando entrar para dentro da tua vida, e uma vez a pessoa cheia de problemas sem Jesus no barco, a tendência do barco dessa pessoa é afundar nesse mundo aí fora. Mas Paulo disse à igreja de Colossos 3:1: se já ressuscitaste com Cristo, barco, buscai as coisas que estão de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. As coisas daqui da terra estão tentando te sufocar, as coisas daqui da terra estão tentando te desanimar, as coisas daqui da terra estão tentando te entristecer. Comece a buscar as coisas que estão de cima, porque quando buscamos as coisas que estão de cima, aquele que é de cima soluciona as causas que são de baixo. Primeira coisa que eu entendo é que era necessário Jesus surpreender os seus discípulos com aquela ação. Por quê? Para que eles pudessem entender que tinham que continuar sendo submissos a Jesus de Nazaré. Tem coisas que acontecem na vida do homem, na vida da mulher, para que ambos possam entender que tem que ser submisso a Deus, obediente a Deus, fazer a vontade de Deus. Barco do Senhor. Não adianta você tentar com as suas próprias forças. Barco do Senhor. Não adianta correr da responsabilidade. Barco do Senhor. Não adianta arrumar desculpas e pretextos concernente à obra de Deus na tua vida. Eu não posso, eu não tenho, eu não sou, eu não vou conseguir, eu acho que não vai dar certo. Barco do Senhor, entenda nessa noite que quem tem o poder e a autoridade sobre a tua vida é quem é para te capacitar, para te erguer, para te encher, para que todos possam ver aonde passar a obra de Deus na tua vida. Se prepare.